Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre sanitização e todos os conceitos que englobam essa prática. E para discorrer sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Marcos Takeaki, que é o nosso gerente geral. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo, Marcos. Bom, antes da gente começar, né, a aprofundar esse tema, eu queria que você definisse para mim e para todos que estão assistindo o que é sanitização. Então, Letícia, isso é até importante porque muitas pessoas, elas confundem alguns termos, como, por exemplo, esterilização, limpeza, desinfecção e sanitização. Então, cada um tem uma definição. Limpeza, que é o mais simples de todos, é remover sujidades, geralmente fisicamente. E a sanitização, ela é o quê? Remover, né, agentes patogênicos, principalmente, a um nível seguro, que pode ser feito fisicamente, mas pode ser feito quimicamente também. Ou seja, se de repente você simplesmente limpar uma superfície e ela foi suficiente para reduzir a quantidade de micro-organismos ali, você está fazendo uma sanitização. A desinfecção ela é um pouco mais profunda porque requer que você retire agentes e mate agentes infectantes, né? E a esterilização, você não quer nenhum tipo de agente ou de micro-organismo no ambiente, então você leva a zero a carga microbiana do ambiente. Então, geralmente, a esterilização é muito usada em hospitais, principalmente, né? Então, a sanitização é reduzir a quantidade de micro-organismos patogênicos a um nível seguro. Certo, Marcos. E quais são esses níveis hoje? Quais são as referências em termos de números? Então, aí depende muito das atividades, tá? Mas cada atividade tem digamos assim, um critério, né? É um critério onde você não vai ter, por exemplo, a propagação de uma colônia de micro-organismos que vai estragar o alimento, tá? Então, geralmente, a gente conta em unidades formadoras de colônia. Geralmente, a indústria de alimentos, eles falam até uma unidade formadora de colônias, mas isso varia muito, tá, Letícia? Do tipo de ambiente e do tipo de produto que você comercializa. Entendi, Marcos. E pode variar também com relação ao tipo do micro-organismo ou não? Sim, existem alguns micro-organismos que não existem limites, então você não pode ter, por exemplo, salmonela. Então a salmonela ela tem que ser isenta, né? O alimento tem que ser isento de salmonela, o ambiente tem que estar isento de salmonela. Ah, perfeito, Marcos. Bom, eu vi aqui que você preparou uma apresentação aí, né, para a gente aprofundar mais e pode dar sequência aí, Marcos. Então, Letícia, uma das coisas que impactou demais, principalmente no nosso segmento, né, no segmento de controle de pragas profissionais, foi a pandemia, né? A pandemia veio e trouxe junto, né, esse conceito de sanitização, então foi uma oportunidade que muitas empresas tiveram de agregar mais um serviço à empresa deles, né? Muita gente conseguiu aproveitar isso e quem conseguiu aproveitar surfou bem até a pandemia. Outras empresas não conseguiram. Então, a pandemia, assim, eu diria que foi um marco no sentido de alertar a população que é importante a gente se preocupar com essa questão de sanitização, de reduzir o nível de micro-organismos patogênicos no ambiente. Então, assim, a pandemia, ela nos trouxe oportunidades. Alguns souberam aproveitar, outros nem tanto. É importante a gente frisar aqui, gente, que a gente vai dar algumas dicas, vai informar algumas situações, vai estabelecer alguns protocolos, a gente vai mandar protocolos para quem estiver assistindo nosso podcast, fizer comentários lá, a gente vai mandar esse protocolo de sanitização, por exemplo. Então, assim, quem soube aproveitar, teve benefício. A verdade é que a sanitização ela sempre foi feita. Em alguns ambientes, como a indústria de alimentos, é muito comum. Mas a pandemia, ela, digamos assim, democratizou esse conceito. E assim, outra situação que a gente deve lembrar, né, o pessoal, é que a sanitização não necessariamente ela é só para Covid. Ela pode ser feita para todo tipo de micro-organismo. Inclusive, uma das coisas que é muito comum, as pessoas têm muitas vezes alergia a mofo, né? Se você tem alergia a mofo, você fazendo uma sanitização, você consegue
né, diminuir, né, o nível de mofo. Geralmente é um fungo, né, e o fungo ele libera esporos e são esses esporos que provocam as alergias. Então você pode fazer uma sanitização para reduzir o nível de sintomas de uma alergia, tá? E, recentemente eu passei por isso e deu muito certo, uma sanitização, e foi bem positivo, né? E a gente pode ofertar esse tipo de serviço, né? Com certeza. Letícia, o que a gente gostaria aqui de trabalhar também com o pessoal em relação às dificuldades de você ofertar o serviço de sanitização. Uma das coisas que a gente percebe claramente é que a sanitização ela é muito intangível. O serviço em si ele já é intangível. Mas, por exemplo, quando você fala que você vai matar barata ou você vai matar roedor, controlar algum tipo de praga, o que é comum é você ver eles vivos e depois mortos. Então, existe ali, né, uma prova factível que o serviço que você executou funcionou. Para sanitização, isso não é possível. Porque como você consegue provar que o teu serviço foi eficiente, foi eficaz, matou as bactérias que estavam no ambiente? É muito difícil, né? Você não consegue provar isso, a menos que você tenha ferramentas que façam a avaliação da contaminação microbiológica. E aí é uma dica para as empresas, né, que realmente querem prestar um serviço de forma profissional, utilizar esses equipamentos que fazem as medidas de contaminação microbiológica. Por exemplo, a Inset Max ela possui luminômetros, tanto para controle de contaminação dentro da indústria, a gente fabrica alguns produtos que a gente precisa controlar isso, mas também nas unidades que a gente tem no Brasil inteiro, a gente possui um luminômetro. Então, alguma empresa que queira fazer o serviço de sanitização e queira fazer um antes e depois, você já viu, por exemplo, quando você vem no fertilizante, você está lá com a planta toda desmilinguida, você usa o fertilizante, aí ela fica toda bonitona. Sim. O pessoal lava uma caixa d'água que estava muito suja, aí aparece ela lá toda bonitona e limpinha. Dá para você fazer isso com luminômetro. De que forma? Você faz uma análise de contaminação microbiológica antes da sanitização, onde você vai provar para o cliente, poxa, tá vendo aqui o teu nível de contaminação tá alto, faz a sanitização e depois você mostra o resultado da análise após a sanitização. Então você pode trabalhar isso, inclusive em marketing, né? Trabalhar isso nas mídias sociais, eu acho que ajuda muito depois também. Então, uma das dificuldades é justamente a tangibilização. Então, tem que fazer um serviço bem profissional. Até, Marcos, você comentou sobre esse equipamento, né, sobre o luminômetro, e é muito interessante, porque foi o que você disse, é muito difícil, e até existem possibilidades, recursos para se fazer essa análise de contaminação do ambiente, mas é demorado, né? Ao contrário do luminômetro, que é praticamente feito na hora, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse recurso. Bem lembrado. No caso, por exemplo, das análises tradicionais, elas podem levar até 7 dias para o resultado ficar pronto. Então, o pessoal vai no ambiente e fazem uma coleta de amostra, que geralmente é através de swab. É um algodão que eles esfregam na superfície, fazem a contaminação de um meio de cultura e mandam isso para o laboratório. Então, nesse caso, pode levar até 7 dias. Até lá já está contaminado de novo, né, Marcos? Além disso, o cliente ele vai ter que esperar 7 dias para ver se ficou bom ou ruim o serviço. Né? É contraproducente, porque a partir do momento que pessoas adentram no ambiente, a partir do momento que você começa, digamos assim, a frequentar, manipular objetos, a contaminação ela pode retornar. Então, o luminômetro ele tem essa vantagem, ele te dá o resultado em 15 segundos. Você também faz um swab, também com algodão, só que você coloca no equipamento e a medida sai automaticamente. Então, é muito rápido, muito prático, é muito simples de utilizar. E é isso, você vai conseguir comprovar para o cliente de forma assim, contundente e rápida que o teu serviço funcionou. Perfeito, Marcos. Né? Certo. O que mais você tem aí pra gente? Bom, um outro problema muito, assim, que é muito importante a gente discutir, é a questão da residualidade. Assim como nos inseticidas, o pessoal sempre pergunta, mas qual é o residual do teu produto? O residual do produto, ele foi testado em laboratório. E dependendo das condições ambientais, ele pode durar mais ou menos. Então, se tiver chuva, o tipo de superfície, se tiver um sol muito forte, enfim, várias condições, se limpeza, produtos químicos, o que for, diminui o residual.
Não é diferente aqui também. Só que tem uma situação. A partir do momento que você faz a sanitização e você reduziu a quantidade de micro-organismos a um nível seguro, entrou uma pessoa ali, manipulou, sei lá, isso vai retornar. E não significa dizer que o teu serviço foi mal feito. Até por isso, é muito importante você comprovar a eficácia do teu produto, ou, na verdade, do teu serviço, né? Então, o CDC falou o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, que para serviços não duráveis, ainda assim é obrigado a gente dar 30 dias de garantia. Puxa vida, 30 dias de garantia? E como é que a gente faz se logo em seguida entra uma pessoa e contamina novamente o ambiente? É aí que se torna muito importante, né, Marcos, deixar tudo às claras, né, na hora, no ato do contrato, na conversa com o cliente, né? Exatamente. Então, o CDC ele fala em 30 dias porque quando há alguma falha que foi cometida pelo processo de limpeza. Vou dar um exemplo, vai ficar bem claro. Você vai lavar teu carro. Você lavou teu carro, é um serviço não durável. Você sai com o seu carro ali, eventualmente você pega uma poça de lama e o teu carro suja. Ainda que seja 5 minutos depois da lavagem, você tem direito a lavar novamente? Não. Você não tem, porque foi um problema consequente. Então, é preciso, quando você for fazer um contrato de sanitização, descrever quais são os tipos de acontecimentos que acabam por, digamos assim, neutralizar essa garantia. Agora, você foi lá, limpou seu carro, foi viajar, você andou para lá e para cá, você ficou 15 dias, 30 dias fora do local. E aí você abriu o porta-mala pela primeira vez e você percebeu que está tudo sujo. Você tem direito a voltar lá no local, no Lava Jato, e pedir para fazer uma limpeza novamente. Por quê? Porque aí houve uma falha do Lava Jato, né? Então você tem o direito que esse serviço seja refeito porque não foi feito adequadamente. Então, a menos que o cliente prove que você não sanitizou essa mesa, por exemplo, você não tem com que se preocupar em relação a isso. Então, é importante que, ao fazer um contrato ligado à sanitização, você coloque todos esses pontos. E o que é legal? A gente tem um modelo de contrato e a gente tem a forma correta de você expressar isso nos teus certificados, por exemplo. Então, quem tiver interesse, solicita para a gente lá no nosso canal, né, no YouTube, e que a gente deixa o e-mail de vocês, o contato que a gente vai providenciar o envio, tá? Perfeito. Então, é muito importante você saber isso. Porém, a Inset Max, ela tem hoje 2 produtos que têm algumas vantagens em relação à concorrência. Primeiro que a gente tem 2 produtos, o Acept Pro e o Acept Vir. Então, 2 produtos com princípios ativos diferentes, modos de ação diferentes e para utilizar de forma também diferenciada. Então, quando você for fazer o trabalho de sanitização em locais ou objetos onde há muita manipulação de pessoas, a gente recomenda a utilização do Aceptivir, que é um produto muito seguro, que ele é à base de clorexidina. Então, fechaduras, corrimões, então você pode estar utilizando o Aceptivir. Ou o Acept Pro, que é um produto mais para pulverização, para ambientes mais gerais, que te dá um rendimento fantástico, né? 1 litro desse produto faz 1.000 litros de calda. Então, assim, é um produto que rende bastante, né? E os 2 produtos, eles têm 72 horas de residual comprovado em laboratórios credenciados pela Anvisa. Então, pouquíssimos produtos têm esse tipo de garantia e é o caso desses 2 produtos. Ou seja, você tem um residual do produto por até 72 horas, mesmo com a manipulação, né? Obviamente, existem limites para essa manipulação, mas é um produto que te dá essa garantia. E segurança, né, Marcos? Segurança. Isso já é uma boa informação. Por quê? Ao saber que é 72 horas, você pode estabelecer um programa de sanitização pensando, por exemplo, em 2 sanitizações por semana. Praticamente você vai cobrir todo o período ali de uma semana utilizando os nossos produtos, né? Perfeito, Marcos. Uma outra situação que a gente tem, né, eu diria assim, de problema, é a concorrência, né? Porque hoje, quando você vai matar barata, vai matar roedor, você tem
os concorrentes que são as empresas de desinsetização. Quando você passa a oferecer a sanitização, você passa a ter mais um concorrente que inclusive é muito grande, que são as empresas de limpeza. Que tem uma gama de serviços muito grande, né, Marcos? Exatamente. Então tem essas empresas gigantescas, né, que eles chamam de facilities, né? Empresas de facilities, eles fazem segurança, portaria, limpeza, eles prestam uma série de serviços ali, jardinagem. Só falta cozinhar, né? Alguns fazem até controle de pragas, né? Desde que estejam qualificados e não há problema, mas como é uma atividade mais técnica, nem todos eles fazem. Então, assim, você vai ter essa concorrência. E aí que entra a nossa expertise. Nós somos técnicos, nós temos conhecimento, nós temos como fazer uma abordagem ao cliente, nós temos como assegurar esse resultado de uma maneira muito mais confiável. É aí que as empresas de controle de pragas, elas têm que, digamos assim, se aproveitar, né, justamente para conseguir, né, ganhar uma fatia de mercado e faturar mais. No final das contas, a gente está aqui para isso. Né? Com certeza. E a sanitização é uma boa oportunidade para você ter um mix de produtos, né, a ofertar para o cliente muito maior. Então, a concorrência pode ser um problema. A gente tem que explorar muito esse fato do conhecimento técnico, da responsabilidade técnica, até eu diria. Né? Então, preparar um protocolo, provar, fazer o antes e o depois, estabelecer algum tipo de relatório, coisas que as facilities não vão fazer para você. Tá? Então, eu diria que esse é um ponto bem bacana da gente se diferenciar, inclusive. Né? Bom, e aí como é que a gente pode vender a sanitização? Bom, existem várias formas, né? Mas eu coloquei aqui 3 porque eu acho que seriam suficientes para a nossa atividade. A primeira delas é vender uma descontaminação. O que seria uma descontaminação? É uma aplicação pontual, onde você vai estabelecer com o teu cliente, né, que você vai reduzir o nível de, digamos, de micro-organismos no ambiente a uma condição segura. Exemplo, eu tive aqui uma pessoa que ficou doente na minha casa, eu cuidei dela por um tempo, mas agora ela já foi, tá tudo bem com ela foi embora para casa dela, eu vou fazer uma sanitização aqui. E aí, beleza, você reduz, né, o índice de contaminação ambiental para um nível seguro e pronto. Você está vendendo ali uma descontaminação. Você pode fazer essa situação também do mofo. Eu vou fazer uma descontaminação aqui, vou fazer uma sanitização para quê? Para reduzir, né, a quantidade de esporos no ambiente e torná-lo mais seguro para pessoas que têm alergia. Então, tudo isso seria uma descontaminação. Depois você pode estabelecer um programa de sanitização. De que forma você vai estabelecer um programa de sanitização? Você vai vender várias descontaminações dentro de um ambiente. Geralmente, é quem precisa mais disso, indústria de alimentos, ou então algum tipo de empresa, ou até mesmo uma pessoa física, mas que tem interesse total de garantir que na casa dela não vai ter ali uma quantidade de micro-organismos não considerados seguros. Então, você faz um programa, você estabelece, por exemplo, 2 vezes por semana eu vou e faço a sanitização no ambiente, e você faz um contrato mensal, anual, o que for. Né? E por último, você pode também estabelecer um programa de sanitização terceirizado. Como que seria isso? Você faz um projeto de sanitização exatamente igual ao segundo, só que a responsabilidade de execução é do cliente. Então você faz um monitoramento disso, você assume a responsabilidade técnica disso, você cria mecanismos de controle e avaliação da eficácia e da eficiência daquilo que está sendo executado através de relatórios, através de ferramentas, enfim. Você monta isso, assume a responsabilidade e garante que aquilo vai ser executado da melhor forma possível. Né? Então, existem essas 3 maneiras de você vender sanitização. E aí, o que é mais importante? Primeiro, ter um responsável técnico. É importantíssimo alguém com conhecimento, com discernimento, para estabelecer quais vão ser as regras do jogo. Como eu vou fazer, que produto eu vou usar, que equipamento eu vou utilizar, qual é a frequência, como eu vou fazer a comunicação com o cliente, que tipo de relatório eu vou fazer. Depois disso, com todo esse conhecimento, ele monta um protocolo. Aliás, a gente tem protocolos de sanitização. A gente pode fornecer para vocês um serviço que está muito na moda, Letícia, é sanitização de quadras de areia, porque agora
A moda é o beach É, tênis, o né? beach tênis, tudo que for beach tá na moda, né? Então, tudo que envolve esportes praticados em quadras de areia. Então, tá muito na moda. Só que é necessário, esse pessoal precisa fazer sanitização, a vigilância exige isso. E a gente tem um protocolo bem bacana, bem sucinto, para utilizar e fazer a sanitização da areia dessas quadras, né? Então, se estabelece esse protocolo, que é o protocolo, obviamente, ele varia conforme o ambiente, né? E aí precisa ter o conhecimento, é preciso fazer uma vistoria, enfim, é importantíssimo. Você estabelece o treinamento das pessoas, né, que vão estar executando o serviço, principalmente se for um programa de sanitização terceirizado, né? É mais importante ainda a questão do treinamento. Vai para a execução, então você é obrigado a acompanhar essa execução e o monitoramento, né? O monitoramento, ele é primordial. Acontece muito, você deve perceber em, assim, locais como shopping centers, aeroporto, rodoviárias. Você vai lá no banheiro e tem uma folhinha, não tem? Tem. Escrito assim, às 10 horas passou aqui a pessoa X, às 11 horas foi feita essa atividade. Isso é o quê? É um monitoramento e registro. Então você está comprovando que alguém passou ali pelo menos. Não sei se limpou, mas pelo menos passou ali, né, Letícia? Sim. E a Insight Max tem uma ferramenta fantástica que pode ajudar nesse monitoramento, que é o Control Max. Então, é um aplicativo que é um gerador de QR Code, onde você vai pegar esses QR Codes e colocar nos pontos chaves dentro do cliente. E aí, basta você, ao invés de você anotar seu nome e horário, é só você mirar a câmera do celular e você vai apontar o início e o final do seu trabalho ali naquele ambiente, inclusive depois com a possibilidade de gerar relatórios. Muito simples a utilização. É uma ferramenta que também está disponível. Basta entrar em contato com o marketing, né? @insetmax.com.br, que você pode utilizar essa ferramenta. Aliás, essa ferramenta ela é fantástica porque ela não serve só para sanitização. Ela tem uma série de outras aplicações, como, por exemplo, monitoramento de porta-isca, de raticida, monitoramento de armadilhas luminosas, monitoramento de qualquer tipo de ferramenta preventiva que você usar no cliente, como também controle de serviço. Você pode simplesmente pôr um QR Code lá num cliente X e você, digamos assim, treina teu operador para que sempre que chegar naquele cliente, ele escaneie na entrada e escaneie na saída. E aí você vai monitorar o tempo que ele está levando para executar o serviço em cada lugar, né? Também é uma excelente ferramenta para você avaliar se operacionalmente você tem sido eficiente, né? Com certeza, Marcos. Assim, só complementando aí os benefícios, né? Você bem disse que é possível monitorar todo o processo, todo o procedimento realizado, né? Sem contar que é possível também cada um cadastrar o produto utilizado em determinada operação, em determinado cômodo. E além da segurança para o cliente, né, Marcos? A gente falou aqui de segurança quanto a evitar esses micro-organismos, combatê-los, né? Mas também existe a segurança, já que o assunto é segurança também, a segurança física também, né, Marcos? Eu queria que você falasse só um pouquinho mais desse aspecto, né? Que essa ferramenta tão bacana oferece, né? Assim, cada vez mais a gente vive, assim, tempos de, digamos, de desconfiança, tempos de instabilidade, né? Tempos de violência. Então, você hoje nunca sabe se aquela pessoa é ou não é aquela que você contratou. Vira e mexe, você vê lá que o entregador de pizza assaltou a casa, que o controlador de pragas agrediu alguém dentro da residência. Então, com esse tipo de ferramenta, você pode até garantir, né, o teu cliente que se a pessoa não tiver o scanner, né, não conseguir escanear o teu QR Code que o cliente recebe na hora que contrata o serviço, é mais uma barreira, né, para você evitar que maus entendidos ou situações constrangedoras aconteçam, né? A mesma forma que tem um crachazinho, mas um pouquinho mais avançado, né? O crachá, ele ainda pode ser falsificado, é um QR Code muito mais difícil, né? Com certeza, Marcos. Bom, mais algum ponto para tratar a respeito desse assunto? Letícia, eu acho que não. Eu acho que o importante era passar aqui a mensagem para
pros nossos clientes, né? Que existem várias possibilidades, e a sanitização é mais uma. Que é importante entender como ela funciona, para que você possa vender o serviço. O objetivo aqui não era ensinar como fazer a sanitização, a gente seria um treinamento mais prático e outros detalhes técnicos, né? Mas assim, uma visão geral do que é a sanitização, da importância dela. Existem oportunidades ainda, basta a gente saber explorar, né, para que a gente consiga, digamos assim, rentabilizar o nosso negócio, né? Com certeza, Marcos, como todos os outros serviços que podem agregar aí maiores ganhos para as controladoras, né? Exatamente. E aí, eu só queria deixar um recado para o pessoal, que quem tiver interesse aí no Control Max, na ferramenta, deixa aqui nos comentários do YouTube, eu quero, que a gente vai responder ali no próprio comentário do YouTube, explicando como vocês podem adquirir, tá? Essa ferramenta é tão bacana. Marcos, queria te agradecer mais uma vez aí. Obrigado pelo você, tempo, Letícia. pelo tema super interessante, Bem legal. que esclareceu até coisas relacionadas assim, às minhas dúvidas, porque para mim sanitização, esterilização era tudo a mesma coisa, o que não é, né? Sim. Cada um tem aí sua particularidade. E é isso, não preciso nem dizer que você é de casa, né? Obrigado. Obrigada, Marcos. Tchau, pessoal, até a próxima.